Imagina só, e se uma única tempestade, uma só, pudesse ao mesmo tempo destruir impérios e, do nada, criar uma das indústrias mais poderosas no mundo moderno? Sabe, parece coisa de filme, mas essa é a história real de como a fúria da natureza acabou dando origem ao seguro do jeitinho que a gente conhece hoje. Pois é, parece loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como um único furacão lá no Caribe não só deu uma mãozinha para criar os Estados Unidos, como também forçou na marra a invenção do seguro moderno. E com isso, mudou as regras do jogo do capitalismo para sempre. E para a gente conseguir ligar todos esses pontos, a gente precisa de uma ideia, a do efeito borboleta. Sabe aquela teoria, né? Que um evento minúsculo pode ter consequências gigantescas e totalmente imprevisíveis? Só que, na nossa história, o bater de asas da borboleta, bem, ele foi na verdade um furacão apocalíptico. E as ondas de choque? Ah, elas mudaram o mundo. Ok, para a gente ter a dimensão do que aconteceu, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para 1780. Pensa no mundo movido a navios à vela e canhões, o mundo onde fortunas eram feitas e perdidas no meio do oceano, e o risco? Bem, o risco era só o preço que se pagava pela riqueza. Hoje a gente pensa em petróleo, tecnologia, mas esquece isso. No século XVIII, o verdadeiro ouro era branco e doce. Era o açúcar que vinha do Caribe. As chamadas Ilhas do Açúcar eram as joias da coroa para potências como a Grã-Bretanha e a França, gerando uma riqueza que hoje a gente nem consegue imaginar. Uma riqueza, e é muito importante lembrar disso, construída sobre a base brutal do trabalho escravizado. Tá, e como é que eles protegiam essa fortuna toda? A resposta está em Londres, num café chamado Lloyd's. Mas, não vai imaginando um escritório de seguros todo moderno, não. Pensa mais num clube de cavalheiros, sabe? Com fumaça de cachimbo, cheiro de café, onde homens muito ricos literalmente apostavam se um navio ia chegar no seu destino ou não. Era, na real, um cassino disfarçado de proteção financeira. E a casa estava prestes a perder. E perder feio. E é aí que mora o perigo. O sistema todo era uma bomba relógio. Cada homem que assinava uma apólice, que era chamado de subscritor, ele não estava arriscando o dinheiro de uma empresa. Ele estava apostando a própria fortuna, a fortuna pessoal inteira. Não existia a reserva de dinheiro, não tinha cálculo de probabilidade. Era tudo na base do boato e da sorte. Era literalmente um castelo de cartas só esperando um sopro de vento para desmoronar. Para se ter uma noção do nível da loucura, o seguro de um único navio, se ele fosse navegar sem a proteção de uma escolta militar, podia custar 75% do valor total do navio e da carga. Pensa nisso. É como pagar 3/4 do valor do seu carro para fazer um seguro de uma única viagem de um dia. É um absurdo. O sistema já partia do princípio de que o desastre era o resultado mais provável, e mesmo assim, o comércio global inteiro dependia disso. E então, sobre esse castelo de cartas financeiro, veio aquele sopro de vento que a gente falou. Só que não foi um sopro. Foi o grande furacão de 1780, a tempestade perfeita chegando no pior momento possível. E olha, a gente não está falando de um furacão qualquer. A gente está falando de um verdadeiro monstro, um dos mais fortes que já se viu no Atlântico. Os ventos passavam de 320 km por hora. Para se ter uma ideia, isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1 na reta e tem mais força que um tornado F3. Era a natureza no seu estado mais puro e furioso. Tem um relato do almirante britânico George Rodney, um cara que estava lá e viu tudo. E o que ele escreveu é inacreditável. Ele disse que canhões pesados foram transportados mais de 30 metros para longe dos fortes. Canhões de ferro, pesando toneladas, voando pelo ar como se fossem de papel. Esse relato é tão absurdo que os meteorologistas de hoje usam ele para tentar calibrar a força que aquele vento devia ter. E a tempestade não se contentou com uma ilha só, não. Ela continuou, seguindo um caminho de pura aniquilação, varrendo o coração econômico do Caribe. Martinica, Santa Lúcia, Santo Eustáquio eram ilhas que pertenciam a 3 impérios diferentes e todas foram completamente devastadas. Foi como um ataque direto na jugular da economia mundial da época. O custo humano foi inimaginável. Mais de 22 mil vidas perdidas. Para a gente colocar isso em perspectiva, esse número é maior do que o de qualquer outro furacão já registrado na história do Atlântico, até hoje. E a maioria das vítimas, aquelas que a história muitas vezes torna invisíveis, eram as pessoas escravizadas nas plantações, que simplesmente não tinham para onde fugir. Ok. A tempestade física passou, mas a destruição que ela deixou no Caribe foi só o começo da história.
Agora, a gente vai seguir as ondas de choque que atravessaram o oceano e derrubaram 2 dominós gigantes que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que estivessem conectados. O resultado de uma guerra e o futuro das finanças globais. E o primeiro dominó a cair não foi num banco em Londres, foi num campo de batalha, lá na América. Pode parecer impossível, eu sei, mas o grande furacão de 1780 foi sim um fator decisivo para a independência dos Estados Unidos. E a lógica por trás disso é surpreendente. A lógica é mais ou menos assim, ó. A tempestade detonou navios tanto dos britânicos quanto dos franceses no Caribe. Um ano depois, em 1781, o almirante francês, apavorado com a ideia de encarar outra temporada de furacões, tomou uma decisão que mudou tudo. Ele moveu a frota dele inteirinha para o norte, para a costa americana. E foi justamente essa frota, que estava fugindo do clima, que chegou na hora H para cercar o exército britânico em Yorktown, cortando a rota de fuga deles pelo mar. Sem saída, sem reforços, os britânicos se renderam. A independência americana foi, em parte, garantida pelo medo de um novo furacão. Enquanto a América comemorava o caminho para sua independência, lá em Londres, do outro lado do oceano, o segundo dominó começava a balançar. As notícias da devastação do Caribe, que viajavam lentamente de navio, finalmente chegaram. E junto com elas veio o pânico. Lembra daquele clube de apostas? A regra de ouro deles era que, beleza, um ou outro navio podia afundar, mas a grande maioria ia chegar sã e salva. A tempestade quebrou essa regra da forma mais brutal possível. De repente, dezenas de navios foram perdidos de uma vez só. Uma tsunami de pedidos de indenização atingiu Londres. Os subscritores, aqueles que tinham apostado suas fortunas pessoais, foram à falência da noite para o dia. O sistema inteiro de crédito que sustentava o comércio do mundo todo simplesmente quebrou. Mas como dizem, né, a necessidade é a mãe da invenção. E bem no meio daquele caos financeiro todo, uma ideia revolucionária estava prestes a nascer. O mundo precisava, urgentemente, de uma nova maneira de lidar com o risco. E o homem certo para essa tarefa foi John Julius Ungerstein. Ele era um subscritor do Lloyds, que em vez de ver o fim do mundo, viu uma oportunidade. Ele sacou que o futuro não era parar de assumir riscos, mas sim aprender a gerenciá-los de um jeito inteligente. A revolução do Ungerstein foi, antes de tudo, uma mudança de mentalidade. Ele pegou o seguro, que era basicamente um jogo de pôquer de altíssimo risco, e transformou numa ciência. Ele trocou a aposta pela análise, a intuição pelo cálculo e o caos pela ordem. E ele fez isso com algumas inovações que na época foram geniais. Primeiro, ele usou a própria reputação. Se o Ungerstein assinava uma apólice, aquilo era um selo de aprovação, de que o risco tinha sido bem avaliado. Segundo, ele passou a exigir que os preços fossem baseados em dados, o tipo de navio, qual era a rota, a estação do ano. E terceiro, ele liderou um movimento para acabar com as apostas puras, focando o seguro no seu propósito real, proteger o comércio e não alimentar a especulação. Mas existe um lado muito sombrio nessa história de inovação. É crucial a gente entender que o dinheiro que reconstruiu Lloyds e que criou o seguro moderno, ele veio da mesma fonte que a tempestade quase destruiu, a economia do açúcar que era totalmente sustentada pelo trabalho escravo. As mesmíssimas apólices que protegiam cargas de açúcar também seguravam navios negreiros. O nascimento da gestão de risco moderna está, portanto, inseparavelmente ligado a um dos capítulos mais brutais da história da humanidade. Então, o que essa tempestade de mais de 200 anos atrás ensina pra gente hoje? Bom, ela deixou um legado que define o nosso mundo. A ideia de que o risco não é algo para ser simplesmente temido ou para se apostar contra, mas sim algo para ser entendido, medido e gerenciado. Do seguro do nosso carro ao mercado de ações, tudo se baseia nesse princípio que nasceu daquele caos. A história parece ter um padrão. Grandes crises, sejam elas furacões, pandemias ou colapsos financeiros, elas não apenas destroem, elas também criam, elas forçam a inovação. A tempestade de 1780 nos deu o seguro moderno e ajudou a fundar uma nação. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Quais são as tempestades de hoje? E o que será que elas estão construindo, agora mesmo, para o mundo de amanhã?